Eu sou professora Cecília, da Universidade Federal de São João del Rei. Eu leciono com a disciplina de didática, trabalho no Departamento de Ciências da Educação, dou aula para os cursos de licenciatura e pedagogia. Hoje estou também trabalhando atualmente com as disciplinas de estágio para as licenciaturas, orientando o estágio nos cursos de História. Coordeno um programa de extensão e pesquisa chamado PROFAI. O PROFAI ele é um programa de recuperação e organização de acervos escolares que desenvolve pesquisa historiográfica em acervos escolares. No entanto, nós também fazemos um trabalho de formação docente com os alunos das licenciaturas. Então, atualmente, no nosso grupo de trabalho, nós temos alunos da física, da química, da geografia, da pedagogia, da letras e da história. Então, é um grupo bastante assim, interdisciplinar e que a gente vem desenvolvendo um trabalho sobre as discussões e pesquisas dentro da escola. Quais são os espaços que a escola ela propicia hoje para a gente discutir a questão da formação do professor e, por que não, desenvolver um trabalho com a formação docente. Veja bem, há mais ou menos, eu acho que 20 anos, eu venho desenvolvendo um trabalho de pesquisa e estudo na linha de formação de professores. Nesse trabalho, a gente vem vendo que há algumas carências para se discutir e trabalhar com a questão da formação do professor. Nem sempre essa trajetória, ela permite que, de certa forma, nós consigamos assim, desenvolver um trabalho não apenas com as leituras, mas durante a trajetória nesse diálogo entre a universidade, a escola e a comunidade. E nesse sentido, nosso grupo percebeu que é importante estabelecer uma relação estreita com todas essas frentes que vão envolver a questão da linguagem, da historiografia, da discussão específica dos fenômenos educacionais e, portanto, unir didática geral, didática da licenciatura, prática de ensino, estágios e esses trabalhos que vão estar próximos às discussões e às pesquisas que envolvem a cultura material escolar, a preservação do patrimônio escolar, são elementos que vão dar sustentação e base na discussão sobre a questão da formação do professor. Em todo momento, nós pensamos trabalhar a questão da formação do professor sobre diversas linhas, trazendo a historiografia como chão e pano de fundo para trabalhar a questão da formação. Mas nunca eu tenho assim, tido o certo desafio e tenho visto alguém pensar em discutir a questão da formação do professor, não veio dentro da própria escola a partir da concepção do que a escola tem dentro, na sua construção e na sua relação histórica. Veja bem, nós estamos hoje organizando um trabalho com 3 escolas centenárias na cidade de São João del Rei, Minas Gerais, terra de Tancredo, só para a gente fazer pontualmente uma localizaçãozinha. E nesse trabalho, nós estamos trabalhando com 3 redes de ensino, a rede particular, estadual e municipal. Nesse trabalho que a gente vem realizando dentro da escola, a gente tem colocado um desafio dentro da formação do professor. É pensar que, enquanto professor, enquanto discussão que a gente tem feito sobre a formação do professor, sobre qualquer área, nós não estamos assim preparados nem dados ao desafio de nos colocar para pensar a questão do patrimônio escolar. Então, nesse sentido, nós estamos buscando uma linha no raciocínio da discussão sobre políticas de patrimônio escolar. Será que todos os pesquisadores da educação, em cada um na sua área, buscam, dentro da historiografia, fazer pesquisas dentro das escolas? Virou praticamente moda isso aí, né? E eu fiquei pensando o seguinte, na minha região, que é São João del Rei, ela é uma cidade que tem, assim, pode ser considerada um celeiro de cultura, né? Tem toda a característica de museu e de relações culturais, e a escola está lá como se fosse um apêndice, lugar de desprestígio, lugar que não produz, lugar de informação, mas de não oferecer, de certa forma, a famosa produtividade. Nunca se falou tanto em produtividade, em publicações, em produções, né? E a escola parece que ela não produz. Então, o pesquisador produz, a universidade produz e a escola fica à margem. Eu tenho pensado o seguinte,
exatamente qual é o significado de todas essas pesquisas, qual é o significado da formação do professor, que se diz está formando alunos nas licenciaturas, levando esses alunos da licenciatura para dentro das escolas, retirando das escolas tudo que esse acervo rico oferece e qual o retorno que o pesquisador dá a essa escola e nessa relação também a própria comunidade onde essa escola está inserida. Então eu tenho tido a preocupação no sentido de pensar qual é a discussão na linha de políticas públicas para proteger e garantir o patrimônio escolar, né? E ofereci recentemente agora no último Congresso Luso-Brasileiro em História da Educação, em Portugal, Lisboa, um trabalho na linha de patrimônio escolar. E esse trabalho ele vem fazer essa reflexão. Nós estamos numa linha de buscar desenvolver atividades com patrimônio escolar ou fazer guarda de fontes necessária para a pesquisa. Essa guarda de fontes necessária para a pesquisa ela é importante para quem? Para mim, para cada um de vocês da licenciatura que estão interessados em realizar pesquisa sobre a questão da formação do professor dentro das escolas e fazer o que depois. Então, há uma preocupação da gente pensar em dar esse retorno à escola. Então, eu tenho pensado muito nos projetos que as escolas portuguesas e alguns pesquisadores, a professora Maria Mogarro, né, da Universidade de Lisboa, nessa linha da professora da Universidade do Porto, Margarida Filgueiras, do professor Antônio Gomes, da Universidade de Coimbra, eles têm desenvolvido alguns projetos no segmento de projetos de museu-escola. E dentro dessa proposta, nós temos visto o seguinte, a grande importância no trabalho com os acervos não é só a questão da pesquisa e também não é só construir museus para a gente fazer a contemplação e pontuar elementos e guardar elementos de memória ou contemplação da própria escola, mas pensar a concepção de museu numa concepção de herança cultural. Então, cada escola, a linha que está nos interessando hoje, eu acho que é um desafio, né, no qual eu estou querendo abraçar esse trabalho, é buscar dentro das escolas o que as escolas têm, que esses acervos podem se transformar num desafio para o professor da própria escola, para o pesquisador e para o aluno que nela estuda. Pensar esses espaços e esses objetos nas concepções de museu pedagógico, museu do ensino, museu do professor, museu do aluno, todos esses elementos que podem se referendar como elementos de museus específicos, no mesmo ambiente, pode ser um ambiente simples, uma sala de aula, e constituir ali elementos que possam ser apresentados para o próprio professor da escola, ele se formar nessa perspectiva nova e de dizer, olha, aqui a gente faz educação patrimonial. Nós temos um espaço onde a gente reconhece o que a escola acumulou dentro da sua trajetória, que jamais será reconhecido e identificado como elementos inativos dentro da escola, muito menos quinquilharias, e que todo esse processo ele é parte de um celeiro de cultura, que é uma cultura própria de cada escola. Então, cada escola vai ter seu acervo e esse espaço ele vai servir onde não apenas o próprio professor da história, da história ou aquele que trabalha com a história da educação, mas num mutirão de todos os professores que estão interessados em discutir a questão da formação do aluno, trabalhar com formação docente, trabalhar com formação de educação patrimonial e ter nesse espaço a possibilidade de criar visitas guiadas dentro da própria escola, mostrando para os alunos o valor desse espaço dentro da escola. A partir daí, sim, esse espaço ele também poder ser frequentado por pesquisadores. Então, veja só, um único espaço na visão onde a universidade ela dialoga com a escola dialoga com os alunos e a própria comunidade ela também está aberta para ser visitada e participar. Eu acho que a gente poder fazer essa relação, esse cruzamento cultural na concepção da formação dos alunos, dos professores e da comunidade é algo que a gente vai dar sentido à educação, dentro da história da educação. Essa é uma experiência dentro de uma trajetória curta que eu tenho desenvolvido e eu queria ver se eu podia estar contribuindo com alguma coisa com vocês. Em outro momento, eu agradeço o convite e espero estar aqui outra vez. Obrigada.